Pois bem, vamos então discutir as estruturas de Lewis. É importante que o jovem, o estudante, quando vai fazer qualquer tipo de vestibular, Enem, prova do IME e do ITA, tenha plenamente a noção de como que escreve as estruturas de Lewis, como que faz de maneira correta essas estruturas. E um ponto importante, se souber desenhar de maneira correta as estruturas de Lewis, vai ficar fácil de fazer previsão de geometria e de polaridade. Isso quando aparece nas questões, vários jovens erram e não conseguem de jeito nenhum fazer a estrutura de Lewis. Então nós vamos fazer assim, nós vamos obedecer um conjunto de regras, que eu coloquei aqui 4 regras, e depois nós vamos lembrar ou aprender mesmo como é que calcula para cada átomo a chamada carga formal, que é na verdade um artifício que você que vai fazer qualquer tipo de vestibular pode usar para poder ter certeza que sua fórmula está escrita de maneira correta. Nenhum vestibular vai pedir para você calcule as cargas formais, mas considere que é uma carta na manga para você provar que a sua estrutura de Lewis está desenhada de maneira correta. Bom, quais são as regras? Lembrando que regras a gente não contesta e muito menos aceita, igual alguns jovens costumam dizer. Regra a gente segue. E se você seguir as regras que vou passar e tentar te mostrar como é que faz a estrutura de Lewis, acho pouco provável você errar a partir de agora qualquer tipo de estrutura dessas. Então a primeira regra está aqui. Contar os elétrons de valência de todos os átomos, em uma molécula ou em um íon, contabilizando quando houver as cargas. Aí nós vamos depois usar regra por regra para vocês entenderem. Porque às vezes a espécie é neutra. Quando a espécie é neutra, você conta só os elétrons de valência. Se for um cátion, você conta os elétrons de valência, subtrai, porque cátions é uma espécie que tem elétrons a menos. Se for um ânion, você tem que aumentar a quantidade de elétrons. Nós vamos ver casos de átomos neutros, cátions e ânions. Segunda regra, distribuir os átomos terminais em torno do átomo central. Aí quem vai ser o átomo central? Carbono ou nitrogênio ou fósforo ou enxofre. Se não tiver nenhum desses 4 elementos, o átomo central vai ser sempre o elemento com maior raio. Então, se pegar, por exemplo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o átomo central é o S, é o enxofre. Se aparecer, por exemplo, BrCl3, aí você tem bromo e cloro, não entrou nenhum dos 4 aqui. Aí quando você compara bromo e cloro, o bromo tem maior raio, então o bromo vai ser o átomo central. Aí, 2 observações importantes. A primeira observação, sempre que aparecer um oxiácido é um ácido que apresenta oxigênio. Nos oxiácidos, os hidrogênios devem sempre ser ligados ao átomo de oxigênio. Não vamos considerar a ligação do hidrogênio no átomo central. Então, na observação 1, você pode registrar aí no seu caderno assim, ó. No caso dos oxiácidos, os hidrogênios devem ser ligados diretamente aos átomos de oxigênio. Ponto final. Coloquei aqui como exemplo o ácido carbônico, H2CO3. O átomo central é o carbono. Aqui eu já fiz a estrutura de Lewis de uma vez, só para reforçar alguns pontos, mas depois nós vamos ver como é que faz até a estrutura do ácido carbônico. E aqui repare que ele tem 2 hidrogênios. Então você escolheu lá, esse é o átomo central. Átomos terminais, oxigênios e hidrogênios. Então tem que distribuir oxigênios em torno do carbono. E os hidrogênios, você sempre liga ele aos átomos de oxigênio. Então, como são 2 hidrogênios, os 2 hidrogênios aparecem ligados ao átomo de oxigênio. A segunda observação, que é a observação 2, daqui a pouquinho você registra no caderno, é o hidrogênio ionizável. Quais são os hidrogênios ionizáveis? Nos oxiácidos, são os hidrogênios que estão ligados ao átomo de oxigênio. Então, nessa observação número 2, você vai registrar no caderno que nos oxiácidos, vírgula, os hidrogênios ionizáveis aparecem ligados aos átomos de oxigênio. Ponto final. Às vezes o jovem fica na dúvida, professor, mas eu não posso falar que o número de hidrogênios ionizáveis é a quantidade total de hidrogênios que o ácido tem? No caso dos oxiácidos? Não, não pode. Existem algumas exceções que veremos, na hora que a gente começar a desenhar essa estrutura de Lewis. A terceira regra, distribuir os elétrons em todos os átomos. Quer dizer, você já contou a quantidade de elétrons na primeira regra. Aí você vai distribuir os elétrons nos átomos, que você já fez o desenho dos átomos terminais em torno do central. Distribui os elétrons completando sempre o octeto ou estabilizando esses 3 elementos que eu coloquei, hidrogênio, berílio,
ou boro, que são 3 exceções. O hidrogênio fica estável com uma ligação, 2 elétrons. O berílio, apesar de ser metal, pode fazer ligação covalente, 2 ligações, 4 elétrons. O boro fica estável com 3 ligações, fica estável com 6 elétrons. E aí, depois que você distribuir esses elétrons, você tem que conferir se os elétrons distribuídos correspondem aos elétrons calculados na primeira regra. Se correspondem, ótimo, o desenho está adequado. Se não, se tiver sobrando elétrons, você tem que pegar esses elétrons e adicioná-los ao átomo central. Depois que você fez essa distribuição de elétrons, fez a conferência, coincidiu exatamente com os elétrons calculados na primeira regra, aí vem o artifício que falei agora há pouco, que é o da carga formal. Então vamos tentar entender o que seria essa carga formal. Pois bem, vamos discutir então o que seria essa carga formal, para isso ajudar a gente a desenhar de maneira adequada as estruturas de Lewis. É um ponto importante para a gente começar a discutir, cuidado para não confundir carga formal com número de oxidação. É muito comum, a gente faz toda a discussão de carga formal, aí no final já uma pergunta, isso é o NOx? Não. Se carga formal fosse o NOx, eu já ia dizer, jovens, a carga formal é o NOx. Então já te adianto que não é o NOx, nós vamos até colocar aqui uma observação para a gente definir o que é NOx, mas a carga formal, por definição, você pode deixar até anotado no caderno, é a carga que um átomo apresenta quando considera-se que uma ligação é 100% covalente. Ponto. Aí o que seria uma ligação ser 100% covalente? A gente sabe muito bem que não podemos dizer que uma ligação é 100% iônica, 100% metálica ou 100% covalente. O correto é dizer que uma ligação é predominantemente iônica, predominantemente covalente ou predominantemente metálica. Então, na verdade, a carga formal é a carga que um átomo apresenta se a gente exagera o caráter covalente da ligação. E o NOx é a carga que o átomo apresenta se a gente exagera o caráter iônico. As duas são maneiras de verificar se a estrutura de Lewis está correta. Só que com o número de oxidação vai dar muito mais trabalho de verificar isso. Então a recomendação é sempre que o jovem faça o cálculo dessa carga formal. Qual é a forma para a gente poder calcular essa carga formal? Então coloquei CF carga formal, vai ser igual número de elétrons de valência menos número de ligações covalentes que o átomo faz, menos o número de elétrons não compartilhados. Vou pegar só o pincel vermelho aqui. O número de elétrons não compartilhados são chamados elétrons livres. Aí eu coloquei aqui como exemplo para a gente fazer o cálculo a molécula de amônia. A estrutura de Lewis já está pronta. O que temos que fazer então é só conferir para ver se aquele desenho está correto. Observe que a molécula de amônia é uma molécula neutra. Não tem excesso de carga positiva e nem negativa. Então, a soma dos NOx ou a soma das cargas formais devem ser sempre iguais a zero, nesse caso. Mas depois a gente fala sobre o NOx. Vamos primeiro na carga formal. Se a molécula é neutra, a soma das cargas formais do nitrogênio e desse hidrogênio tem que dar zero. Aí eu já fiz o cálculo. CF carga formal para o nitrogênio, que é o átomo central. Número de elétrons de valência, 5, já que o nitrogênio está na família 15. Menos o número de ligações que ele faz, ele estabelece 3 ligações covalentes. Menos o número de elétrons não compartilhados que ele tem, que são 2. Quando fizermos o cálculo, a carga formal para o nitrogênio é zero. Então eu vou vir aqui e colocar um zero aqui, para dizer que a carga formal dele é zero. Lembra que a gente discutiu agora há pouco que o nitrogênio é muito comum achar que ele só faz 3 ligações. Não é que ele só faz 3, é porque quando ele vem com 3 ligações, a carga formal dele é zero. Na maioria das moléculas, o nitrogênio tem carga formal zero, que é justamente quando ele apresenta seus 3 elétrons. Aliás, suas 3 ligações. Agora, para o hidrogênio, vamos ver como é que fica a carga formal. Ele tem 1 elétron de valência, menos uma ligação que ele faz, menos o número de elétrons não compartilhados. Observe que cada hidrogênio que está aqui não tem elétrons não compartilhados, ele faz uma ligação só. Então, cada hidrogênio que está aqui tem carga formal igual a zero. Então, apresentar carga formal igual a zero significa dizer, naquele caso, que não tem excesso de carga. Observe que os 4 átomos que estão ali, todos têm carga formal zero. Então, se somarmos as cargas formais de todos os elementos, a soma do valor total dá zero, coincide com o fato da molécula ser uma molécula neutra. Então, vai ser importante a partir de agora, assim que fizer a estrutura de Lewis, o jovem já de cabeça
lembrar da fórmula e fazer o cálculo da carga formal para cada elemento. É claro que nos primeiros cálculos, nas primeiras estruturas, você vai ter que ir escrevendo a fórmula, depois você consegue lembrar com facilidade. Agora, aproveitando aqui que a gente fez a discussão de carga formal, eu coloquei aqui uma observação para o NOx, que é o número de oxidação. Você vai escutar isso depois na frente B, já que NOx é a carga que um átomo apresenta, se a gente considera que todas as ligações covalentes daquele átomo são rompidas. E aí o par de elétrons fica sempre com o elemento mais eletronegativo. É assim que a gente costuma definir NOx. Agora o NOx é parecido com a carga formal. Como te falei, a carga formal é a carga que o átomo apresenta se a gente exagera o caráter covalente. Considera que a ligação é 100% covalente. NOx é a carga que o átomo apresenta se nós considerarmos que a ligação formada é uma ligação covalente, mas o caráter iônico dela está exagerado. Quer dizer, exagerar o caráter covalente, eu consigo achar a carga formal. Exagerar o caráter iônico, eu consigo achar a carga do átomo, que é o número de oxidação. Então, como é que a gente faz para calcular o NOx? Só antes de eu calcular, às vezes o jovem acha que ele sabe NOx. Você pergunta para ele assim, ó, NOx, ou quando você fala NOx, você já imediatamente faz assim, ó, professor, NOx, metais alcalinos mais 1, metais alcalinos ferrosos mais 2, ferro, cobalto, níquel mais 2, mais 3, e aí vai. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, quando for exceção, etc, etc. As regras ele lembra com enorme facilidade. Aí quando pede para ele assim, ó, me mostra aqui então por que o NOx do hidrogênio é mais 1. Não, professor, não tem como mostrar. Hidrogênio é mais 1, ele já decorou e não entendeu. E quando é composto orgânico, aí já era. Se colocar num exercício, numa prova, um composto orgânico e pedir o NOx do carbono, pode ser no etanol. E vai dar pano para manga, não vai conseguir fazer. Porque no que ele guardou das regras, não ensina colocar o NOx do carbono. Agora, se o jovem entender o que é número de oxidação, ele desenha a fórmula estrutural e calcula o número de oxidação de qualquer átomo em qualquer molécula. Então, eu tenho aqui a molécula de amônio. Então, nós precisamos de achar o número de oxidação. Então, eu tenho que considerar que cada ligação que está aqui vai ser exageradamente iônica. Quer dizer, se a ligação for rompida, o par de elétrons tem que ficar com o elemento mais eletronegativo. Vou pegar o azul aqui agora. Então, vamos fazer assim, ó. Ligação NH. Então, tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Se eu romper a ligação covalente hidrogênio-nitrogênio, o nitrogênio é mais eletronegativo. Então, ele fica com esse par de elétrons. Se ele ficar com o par de elétrons, estou considerando que quebrou a ligação e que o hidrogênio vai ficar sem nenhum elétron. E o par de elétrons fica com o nitrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron de valência. Se a ligação for rompida dessa forma, ele vai ficar sem nenhum elétron. Aí ele vai ter uma carga, que corresponde a uma carga de mais 1, já que o único elétron que ele tinha, ele perdeu. Essa carga que ele apresenta, que eu coloco aqui como mais 1, é justamente o número de oxidação desse hidrogênio. Se eu considerar as outras ligações covalentes, ó, o par de elétrons está ficando sempre com o nitrogênio, que é o elemento mais eletronegativo. Então, esses hidrogênios têm números de oxidação igual a mais 1. Então, os 3 hidrogênios mais 1 dá um total de mais 3. Já sabemos que a molécula é neutra. Se Deus quiser, o NOx por nitrogênio vai ser menos 3. Aí nós vamos fazer assim para achar o NOx dele. Se romper as 3 ligações covalentes, faz com que os pares de elétrons fiquem com o nitrogênio vai ficar com 2, 4, 6, 8 elétrons. Aí o nitrogênio ele tem 5 elétrons de valência. Se ele ficasse com 8 elétrons, ele teria então 3 elétrons a mais. Então ele teria uma carga de menos 3. Essa carga que ele apresenta de menos 3 é justamente o NOx do nitrogênio. Então observe que a soma de NOx também deu 0. Mas número de oxidação é diferente de carga formal. Isso aqui você vai estudar na frente B, quando você estiver indo para a parte de pilha. Mas aqui o que eu vou precisar é só de carga formal. Falei do NOx para você não confundir. Porque assim, é impressionante, depois de toda a discussão, depois de mostrar para o jovem a fórmula, mostrar a estrutura de Lewis, no final de tudo ele vem e vira, professor, então a carga formal é o NOx? Não, jovem, não é o NOx. Se fosse o NOx, eu ia falar no início. Carga formal é NOx. Então agora o que nós vamos fazer? Pegar as regras de estrutura de Lewis, usar a carga formal para a gente fazer o desenho de algumas moléculas, desenhando aí conforme a proposta de Lewis.